Ultimamente, o debate sobre a liberdade de expressão tomou conta da vida pública, das redes sociais. O ministro Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, disse que acabou a farra da liberdade de expressão. Liberdade de expressão no Brasil não é mais plena quando se é para cometer arbítrio. Mas olha só, o Lula pediu voto para o Boulos. Isso é um arbítrio, porque viola a lei, dizendo que isso não pode acontecer fora do período eleitoral. Houve uma violação da lei, houve um abuso de poder econômico. Mas Lula falou que é liberdade de expressão. Hoje, dependendo do que você fala, a esquerda caracteriza como crime. Mas quando é a esquerda que fala, tá tudo bem, liberdade de expressão. Nem sempre é assim. Eu sempre brinco com vocês, falo que a água bate no bumbum também, né? Da mesma forma que você aponta o dedo, o de lá pode apontar o dedo para vocês também. E uma coisa interessante aconteceu no caso da Carla Zambelli. A Carla Zambelli está com muitos problemas na justiça. Você lembra do caso da arma, que ela pegou a arma e andou atrás de um jornalista? Lembra disso? Pois é, essa situação deu uma dor de cabeça para Carla Zambelli, está sendo processada, pode ser condenada por isso, e também até o Bolsonaro falou que ficou indignado com essa situação, que isso atrapalhou a eleição do Bolsonaro, mas agora quem está sendo processado e tem um pedido do promotor de justiça pela condenação é o jornalista. Afinal, todo mundo culpou a Carla Zambelli. Tudo bem. Mas e o jornalista que foi lá ofender a honra dela e da família dela, sendo que ela estava quietinha? Pode um jornalista fazer isso? Não pode. Mas é lógico, eles vão argumentar que é liberdade de imprensa, né? O Ministério Público de São Paulo pediu a condenação de jornalista ameaçado com arma por Zambelli. Em petição assinada no dia 6 de maio, obtida pelo portal UOL, o promotor Roberto Bacal deu um parecer favorável à condenação do jornalista. Para ele, desde o início do desentendimento, houve uma ofensa gratuita e dolosa contra a deputada. Ficou patente que no dia em que ocorreu o desentendimento, a deputada almoçava em um restaurante com seu filho e um amigo e foi avistada pelo querelado. Sem qualquer provocação contra sua pessoa, ele se direcionou à deputada para lhe dirigir ofensas e declarou. Bacal afirmou também que o jornalista, em texto publicado dias depois, atacou a honra de Zambelli com um excesso de linguagem. No artigo, Luan disse que a deputada segue uma seita de doentes de extrema direita e que segue cometendo atrocidades atrás de atrocidades. À Justiça, Luan Araújo disse que não cometeu crime algum com a publicação do artigo e que apenas exerceu seu trabalho profissional amparado pela liberdade de expressão. Para eles, essa palavra tem força. Para outros, essa palavra é um arbítrio, né? Então, liberdade de expressão, tá? O que acontece aqui é que ele está sendo processado e muito bem processado pelo que o promotor está fazendo. Afinal, a mídia não tratou disso, das ofensas que ele foi fazer com a Carla Zambelli. Eu, particularmente, acho que ela se excedeu, tá? Eu, particularmente, não concordo com a atitude da Carla Zambelli, tá? Estou sendo muito claro para vocês. Então, eu acho que ela se excedeu ali, né? Não teve ameaça, pelo menos ela mesma, aqui o que tem na denúncia que foram ofensas verbais. Então, mesmo da legítima defesa, existe o excesso de legítima defesa, tá? Existe o excesso de legítima defesa. Isso vai ser uma grande dor de cabeça para Carla Zambelli. Acho que ela se excedeu, mas isso não exclui, e ninguém falava disso da responsabilidade do jornalista esquerdista que foi lá ofender ela e a família dela. Imagina se fosse alguém fazendo o mesmo com Alexandre de Moraes? Hã? Ah, é. Você já imaginou, porque teve um caso que nem foi a mesma coisa, né? Nem foi isso que aconteceu. Mas imagina se fosse. Aí o jogo era diferente, não é? Então,
fica aí. Liberdade de expressão tem que ser para todos, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só essa foto aqui. Eduardo Bolsonaro foi criticado por essa foto, Paulo Bilinski, mas não deveriam, tá? O que eles fizeram foi certo. Eduardo Bolsonaro se reúne com Lewandowski. Abre aspas, um tiro pela culatra. Nessa quarta-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que teve uma reunião com o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski. Também participaram do encontro o deputado federal Paulo Bilinski e a deputada federal Caroline de Tone. Lembrando que ela é a presidente da CCJ agora. Segundo Eduardo, Lewandowski alegou que não partiu dele a iniciativa para investigar parlamentares e cidadãos, devido a postagens em redes sociais. O ministro teria explicado que tinha o dever de tocar adiante o pedido para investigar vindo do ministro Paulo Pimenta. E aí é a questão da liberdade de expressão que a gente está falando. É o seguinte: existe um artigo na Constituição que é o artigo da imunidade parlamentar, artigo 53 da Constituição, se eu não me engano. O artigo da imunidade parlamentar, ele é claro que os parlamentares, no exercício da sua função, são imunes. Sabe, é insano como eles jogaram esse artigo fora, tá? Como eles rasgaram esse artigo e jogaram no lixo para colocar a Polícia Federal a investigar o Eduardo Bolsonaro porque ele fez denúncias. O incrível é que eles nunca investigam a denúncia. É sempre o denunciante contra o governo. O nível, sabe, que chegou de autoritarismo é insano. E é sempre assim. Ninguém quer assumir a responsabilidade sobre aquilo, né, que, que faz de errado. Então, mas a culpa é do outro, a culpa é do outro. Aí o outro, que é o Paulo Pimenta, fala: não, mas isso não é censura, isso é cobrar para que fake news não sejam espalhadas. Meu amigo, se for cobrar, olha para os dois lados. Se for assim, a gente já não tinha presidente mais, né? Porque o que foi espalhado de mentira, dita pelo próprio presidente da República, né? Não foi uma ou duas, não. É só você dar uma olhada nos jornais aí e ver as falas do Lula, né? Ou alguém esqueceu dos milhões de brasileiros que ele fala aí que passa fome e tudo mais, né? Dos milhões de meninos, 30 milhões de crianças na faixa de Gaza, lembra disso? Pois é. Então, isso é fake news, não é? Então, é o seguinte, acho não, tenho certeza absoluta, que se o direito aplica para um, tem que aplicar para o outro também. E aí, quando só pende para um dos lados, é exceção. Quando só pende para um dos lados, aí, meu amigo, não é justiça. Aí é aparato estatal usado contra opositores. E aí tem um nome, chama ditadura. Tá errado, tá? Tá errado. Pessoal, e as menininhas aí que fizeram L, contando que a vida delas ia melhorar, comer picanha, cerveja e que ia ver todo mundo tratado muito bem, o rapazinho que pega o celular do outrem para tomar uma cervejinha, que ia ver as vítimas da sociedade muito bem colocadas, sem precisar mais ser uma vítima da sociedade, porque tudo ia melhorar. O pobre ia viajar de avião, ia pegar voo no aeroporto. Quem acreditou nisso e que ia continuar comprando suas coisinhas na Shein, na Shopee, caiu do cavalo feio, né? Olha só o Estadão, mas dá uma zoiada nisso, só para você ter noção. Compras internacionais importados terão a maior taxa do mundo. Não, vou até lembrar. A maior taxa do mundo, de 92% com mudança na tributação, diz AliExpress. Quem fez a publicação foi a Fernanda Loubeck, que escreveu: o que me conforta é que a primeira-dama diz que quem vai pagar é a empresa, né? Ainda bem que é a empresa que vai pagar. Pois é mais uma fake news, né? Devia ir para o inquérito das fake news, ou deveria abrir um processo, investigação, porque afinal, para pensar, uma fala dessa pode atrapalhar muito a situação da empresa, né? Ou pode atrapalhar o cidadão que vai lá comprar achando que não vai ser taxado e pimba, taxação. Então vai abrir inquérito? Não vai, né? A gente sabe que não vai. Por quê? Porque são dois pesos e duas medidas.
Vamos lá, pessoal. E a Dilma Rousseff que voltou para os holofotes aí, né? O negócio é o seguinte: apareceu, o pessoal começa a lembrar. Então, a Dilma Rousseff fez uma publicação aí dizendo que vai doar 1 bilhão. Doar não. Emprestar com juro, tendo lucro, de retorno. 1 bilhão, né, de dólares, 5 milhões, bilhões e pouco de reais, para a reconstrução do Rio Grande do Sul através do Banco do BRICS, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul vai ter que pagar de volta com juro, correção monetária e é mais uma dívida, né? Um estado que vai ficar mais endividado ainda. Então ela veio e anunciou. Só que outra coisa, o antagonista fez uma publicação dizendo que esse plano de liberação de recursos para o Brasil já vinha da gestão anterior, nem era a Dilma. Mas o governo deu um jeitinho de mudar a narrativa para falar: olha como o governo é bonzinho, vai te enfiar empréstimo, né? Mas chamou atenção para Dilma Rousseff. Aí alguém lembrou: ah, é mesmo, a Dilma. Pois é, a Dilma tinha um galpão do MST aqui, cheio de presente da Dilma Rousseff. O que aconteceu com esse galpão? Deixa eu pesquisar. A água levou. Então, a Dilma virou notícia de novo. Dilma perde presentes que ganhou na presidência e que estavam em galpão alagado do MST. A matéria da Folha de São Paulo, tá? Os presentes que Dilma Rousseff ganhou quando era presidente da República entre 2011 e 2015 foram levados pelas águas no Rio Grande do Sul. Os objetos estavam armazenados em um galpão do MST, olha só, no estado que foi inundado nessa semana, no Rio Grande do Sul. Quando comandava o país, Dilma recebeu lembranças como camisetas, quadros, livros, tapetes, instrumentos musicais, esculturas, joias, coisas importantes também que a matéria aqui não quis dizer, né? Mas por determinação do Tribunal de Contas, uma parte deles, a de maior valor, teve que ser devolvido, né? Recebido por autoridades estrangeiras. Tiveram que ser devolvidos ao acervo público, medida que atingiu outros ex-mandatários também. Vamos lembrar que foram containers que foram retirados da presidência da República, que foram levados por Dilma e Lula. Vamos lembrar, só para lembrar, tá? Que teve um presente que não é muito valioso, não. Tinha um ditador líbio chamado Muammar Gaddafi. Acho que é líbio mesmo, se não me foge a memória. Muammar Gaddafi. Ele deu uma espada. Pesquisa no Google, joga no Google, uma espada cravejada com diamantes em ouro vermelho, ouro branco. Eu não sou ligado nesse negócio de joia, não. Não gosto de trem chique, não. Eu sou simprão. Mas deu um negócio chique, caro. Uma espada que não dá nem para cortar carne de churrasco com ela, de tão chique que ela é, tá? E aí, levaram. Lula levou um ditador sanguinário que foi morto pelo povo lá na Líbia. Pra você ter noção do quanto ele abusava de criancinhas, tá? Só você dar uma pesquisada na vida dele. Então, foi levado nos containers, quadros, sabe? Um monte de coisa. E aí alguns tiveram que ser devolvidos. Era coisa valiosa demais, era coisa de milhões. Valiosa demais. E aí agora volta à tona essa discussão porque a água levou os da Dilma Rousseff, que deixou no MST. Para quem não sabe, a Dilma Rousseff, ela fez sua carreira política, foi no Rio Grande do Sul, tá? Depois ela até pulou para Minas Gerais, mas ela fez a carreira política dela, foi lá no Rio Grande do Sul. Então, lá enquanto presidente, ela ainda tinha um vínculo muito forte com o Rio Grande do Sul. Depois, ela saiu do Rio Grande do Sul, depois do impeachment, né? Do golpe, depois do golpe. A Dilma saiu do Rio Grande do Sul e foi para Minas Gerais, né? Lástima para Minas Gerais. Mas vamos lá. Vamos falar do Lula agora. O Lula. O Lula conhece tão bem o Brasil, mas tão bem o Brasil, que hoje, numa fala do Lula, né? Ele disse que não sabia que no Rio Grande do Sul tinha tanto negro assim. Então, ele deve conhecer muito o Brasil mesmo, né? Olha só, eu não vou colocar nenhum áudio aqui para vocês, não. Vou só colocar aqui, ó. Eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tantos negros, diz Lula. Essa matéria é do Metrópolis, que colocou até os gráficos aí de
negros, né? Eu não tinha noção que o Rio Grande do Sul tinha tantos negros. Diz Lula, pretos e pardos são cerca de 20% da população do estado. Segundo o levantamento feito pela PUC do Rio Grande do Sul em 2021, 18% da população do Rio Grande do Sul se considera negra, tá? 18,9% da população é considerada negra. E o Lula conhece tão bem o Brasil, principalmente o Sul, mas tão bem, que não sabia dessa informação. Mas ainda bem que o Lula tem a Janja para informar ele. Porque a Janja chegou nele, cutucou e falou: Lula, é os pobres, tá? É os pobres do Rio Grande do Sul. Pois é, e o Lula ainda falou isso, né? Então, assim, mostra que não há uma conexão muito grande com a realidade do Brasil e o atual presidente da República, né? Que não conhece nem o seu próprio país. Para ver, né? Afinal, se ele andasse, saísse no meio do povo, fazesse ali a mobilização, ouvisse as pessoas, talvez conhecia mais o país. Você não acha? Hã? Olha só o Bivar aqui, gente. Lembra do caso? Pois é, isso aqui virou a novela mexicana. Não sei se você lembra, ó, tô falando do União Brasil, até irônico, né? O nome do partido chamar União Brasil. O vice-presidente do partido era o Antônio Rueda, tá? E o presidente, o Bivar. Aconteceu, Luciano Bivar, aconteceu o seguinte: o União Brasil acabou de afastar definitivamente da presidência do partido o Bivar, mas não expulsou ele, só afastou da presidência e ele não foi expulso do partido. O Rueda era o braço direito do Bivar. Só que, encerrando o período de eleição de presidência, o Bivar falou: eu tô gostando daqui, não vou sair não. E parece que o Rueda não gostou. Então o Rueda veio e pediu, forçou para acontecer uma votação para ele assumir, ou para alguém assumir a presidência. Então foi feita essa votação, a contrassenso do Bivar, e o Rueda ganhou. Então o Rueda assumiu a presidência do União Brasil, a contrassenso sem o Bivar gostar. Estranhamente, a casa do Rueda e da irmã do Rueda pegaram fogo. O Rueda acusou o Bivar de ter posto fogo na casa. E também o Bivar acusou o Rueda acusou o Bivar, até me confundo. O Rueda acusou o Bivar, que foi expulso agora, de ter mandado colocar fogo na casa e que ele também fez ameaças de morte a ele e a irmã dele. Tá? Aconteceu o seguinte: agora definiram a votação. O Caiado ficou do lado do Rueda, que é um dos nomes mais fortes hoje do União Brasil. O ACM Neto também ficou do lado do Rueda. Então, os grandes do União Brasil ficaram do lado do Rueda. E o Bivar, hoje, foi expulso do União Brasil, ou melhor, da presidência, mas não do União Brasil. Então, ele ainda se encontra no União Brasil. E aí, há quem diga que isso aqui vai dar morte ainda, tá? O negócio é tão tenso que se o Bivar encontrar o Rueda na frente, ou o Rueda, isso ainda pode dar morte, né? Você vê quanto que a política é tensa, não é para amadores mesmo, né? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. Que bom que vocês estão gostando do nosso trabalho, tá? Então, assim, sou muito grato pela confiança que vocês têm. A gente está aqui para discutir um pouco de política. É um mundo tão complexo, né? Esse mundo político. É uma situação complexa demais, difícil demais, mas a gente está aqui para, sabe, entender um pouco mais tudo isso que acontece aqui. Fechado? Obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.